Olá pessoal, terceiro ano, tudo bem? Hoje eu vou dar umas dicas da AP do segundo bimestre, né? Sobre algumas questões só. Todas as questões que quiserem podem entrar em contato depois, ou eu faço outro vídeo. Mas eu deixei algumas que são algumas de habilidades novas, outras habilidades antigas que podem estar sendo esquecidas. Vamos trabalhar nessas dicas do vídeo que eu fiz, tá? Vamos lá. Primeira questão, se você for analisar bem aqui é uma equação do segundo grau, que é uma equação polinomial, né? Polinomial quer dizer equações que você tem x, né? Tem incógnita, ou y, ou a, né? Tem letrinhas, né? Cujas raízes são menos 3 e 5. O que é raiz? É o resultado da equação. Então, quem que vai no lugar do b e c? São dois valores que vai aqui no lugar do b e c, que eu resolvo a equação e me dá o resultado de menos 3 e 5. Então, o que eu faço? Dá uma olhadinha só que é bem facinho isso daqui. Essa aqui é a fórmula, x ao quadrado menos sx mais p. O que é S? É soma, soma das duas raízes. E o que é P? Produto. Esquece essa parte aqui, ó. Foca só aqui. Então, qual que é o x1? Menos 3. E quem que é o x2? 5. Então, menos 3 com mais 5, menos 3 com mais 5, 2. Ele não é mais? Ele vai ser menos. E aqui, menos 3 mais 5, menos, aqui P, produto, menos 3 vezes 5, menos 15. Então, P vai ser menos 15. É só verificar lá que vocês vão encontrar essa resposta lá. Faz bem certinho que não tem erro. Só seguir esse esqueminha aqui, ó. Pega as duas raízes, soma, e a outra você multiplica e substitui aqui. Aqui soma, você tem que trocar o sinal. Se for menos, fica mais. E se for mais, fica menos. Tá? Na segunda questão, é praticamente a mesma coisa, só que é o inverso, né? Aqui você tem um S de soma e o P de produto. Certo? O que está pedindo aqui, né? Está pedindo aqui quais são as raízes da equação, né? Quais são as raízes da equação. Então, como é que você vai fazer esse exercício? Só um momento. Então, nós vamos encontrar quem que é a soma e qual que é o produto. É muito fácil esse, ó. Você vai fazer o seguinte. A é o 3, B é o menos 10, C é o 24. Então, você vem aqui, ó. B, quem que é o B? É o menos 10. Então, ele é menos, ele vai ficar menos com menos 10. 10 sobre A, que é 3. Quem que é o P? P, flechinha aqui, ó, é o C sobre A. O A é 3 e o C é 24. 24. É só resolver a equação que vai ter uma das respostas aqui. Não tem erro, é só substituir, ó. Só fazer isso aqui, ó. O B sobre A e o C sobre A. Não podendo esquecer de sinal negativo aqui. Se for menos, fica mais. Se for mais, fica menos. Voltando aqui. A é 3, B é menos 10, C é 24. Olha aqui. A é 3, B é menos 10, então ele vai ser mais 10, porque é por causa do menos aqui. E C é 24. Certo? Só substituir aqui que vocês vão achar a resposta. Sabendo que 1 é raiz da equação x, esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso, tá? Vamos de novo, sabendo que 1 é a raiz da equação x ao cubo mais x ao quadrado mais kx menos 15 dividido igual a zero. Determina o valor de k. Primeira coisa, você vai encontrar o valor de k. Então, como que você faz? Você vai substituir o 1 pelo x aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo eu coloquei já para vocês. E vai achar o valor de k. 1 elevado à terceira é 1, mais 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 7, 7, mais 1, 8, mais 1 vezes k, k, mais ou menos assim, ó. Vamos entender aqui, vou fazer bem rapidinho. Aqui vai ficar 8,
mais K menos 15 igual a 0. E vai achar o valor de K. Achei o valor de K, aí você vai fazer o seguinte. Se for menos 7, você elimina todas as que são 7, trabalha só com essas duas. Se for 7, elimina essas duas, trabalha com essas 3. Elas são reais? Elas são reais. Então você vai eliminar essa aqui já. Então vai ficar só a B ou a E. E aí você substitui o 3 e o 5. O 3 e o 5 aqui. Certo? Se você substituir por x, depois que você achou o valor de k, e der igual a 0, porque é a raiz. Se não, é porque é menos 3, seria e. Tá? Só para entender como acha o valor de k, ó. Eu vou passar o 15 para lá, ele vai ficar positivo. Eu vou passar o 8 para lá, ele vai ficar negativo, ele é positivo. E o k vai ficar igual a 7. Aí agora achar só o resto. Pode ser essa ou essa daqui. Questão 4 é a mesma coisa. Ó. Você vai fazer o seguinte, você tem que substituir os valores e tem que dar igual a 0. A que você substituiu e deu igual a 0, os valores aqui, é porque é a opção. Questão 5. Questão 5, pessoal. Eu estou explicando aqui no próximo, aqui, ó. O que acontece a questão 5? Ó, multiplicação de polinômios. Então, como é que você vai fazer a questão 5? Para multiplicar polinômio, você faz desse jeito aqui, ó. X mais 2 por x ao quadrado menos x menos 2. Então, faz aquele chuveirinho, ó. Tá vendo? Olha só o esqueminha, vou prestar para vocês prestarem bastante atenção. X vezes x ao quadrado, x ao cubo, x vezes menos x ao quadrado, x vezes menos 2x, depois 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, 2 vezes menos x, menos 2x, 2 vezes menos 2, menos 4. E aí você vai agrupar. Tem algum parecido com esse? Algum termo semelhante? Não, abaixo. Tem algum termo semelhante com esse? Tem. Menos x ao quadrado com menos 2x vai dar mais x. Mais x ao quadrado. Aqui. Menos 2x com menos 2x, menos 4x. Sobrou menos 4 aqui. Isso assim que faz conta de multiplicação. É um pouco trabalhoso, mas vocês já viram isso no 8º ano. Então você tem que fazer o A vezes B, certo? O A vezes B. Depois você tem que fazer o A vezes B vezes C e verificar. Então vamos voltar aqui, pessoal. Presta atenção. Eu vou achar o grau, na verdade. Vamos lá. Grau é o maior número que de cima. Então você multiplicou esse por este. O que tiver o maior grau aqui vai ser a equação lá. Então x, por exemplo, esse vezes esse. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Qual que é o maior grau? Grau 3. Olha esse de baixo aqui, o terceiro. Ó. Você vai somar. Quando você soma, você não multiplica. Você permanece o mesmo monômio aqui. Então 3x ao quadrado menos 5x mais 3 mais x menos 3 vai ficar o quê? Tem algum parecido com esse? Então permanece 3x ao quadrado. Então qual vai ser o grau? Grau 2. Grau 3 e grau 2 esse daqui. Essa aqui é a dica. Aqui tá como que faz, olha o grau. Qual que é o maior grau aqui? Grau 3. Essa é a questão 6, pessoal. A questão 6, como é que você vai fazer? Você vai ter que achar para mim a área desse paralelepípedo aqui. Não é difícil. Eu separei esse aqui é o A, esse é o B e esse é o C. Então vamos lá. Eu vou multiplicar esse lado vezes esse lado. Certo? Esse vezes esse. E vou multiplicar por 2, por quê? Porque a parte de cima e a parte de baixo. Certo? Depois eu vou multiplicar
esse lado B por esse lado aqui. Depois multiplico por quê? Por 2 por quê? Lado direito e lado esquerdo. Então, vezes 2. Depois eu vou multiplicar esse lado vezes esse lado, A vezes C. Depois eu vou multiplicar por 2 por quê? A parte da frente e a parte de trás. Depois que eu multipliquei tudo, eu vou somar todos os lados e vou encontrar a resposta certa da questão 6. Pessoal, vamos lá? Agora muda, números complexos que vocês não entenderam muito bem, mas eu vou tentar explicar novamente. Essa parte aqui é imaginária. Esse aqui é o eixo real. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o Z1 e o Z2. O imaginário ele vem com o I. Então vou pegar o Z1, ó. 3, aqui não é mais? Mais, menos, menos. 3 mais 2i, 2i, imaginário. Agora eu vou pegar o Z2, ó. Cadê o Z2 aqui? Menos 1, mais i. 1i, pode colocar só i. Aí agora eu vou multiplicar. 3 vezes menos 3, menos 3. 3 vezes i, mais 3i. Aí eu vou multiplicar o outro aqui, que é o 2, ó. 2 vezes menos 1, menos 2i. 2 vezes i ao quadrado. Aí que é o problema, ó. 2i ao quadrado. Aí é o seguinte agora. Vou fazer aqui na frente para vocês entenderem. Menos 3. Tem algum termo semelhante? Aqui é o seguinte, ó. Esse i ao quadrado significa menos 1. Então você vai... i ao quadrado significa menos 1. Então você tem menos 3i, menos 2i, mais 2 vezes i ao quadrado significa menos 1. Certo? Aí agora você vem aqui e resolve, ó. Vou resolver primeiro essa parte aqui do parênteses. Menos 3. Vamos somar direto. Mais 2 com menos 2. Mais 3 com menos 2. Eu tenho 3, devo 2. Fico com 1. Então, mais 1i. Mais i, então. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 3 com menos 2, menos 5. Mais i. Mais ou menos assim, aí você encontra lá na onde que está o eixo, esse valor aí. Questão 8, pessoal. Essa questão 8 é um pouquinho trabalhosa, teria que fazer um gráfico. Você teria que montar um gráfico desse jeito aqui, ó. Dessa maneira para resolver essa questão 8. Por quê? Porque você teria que colocar os números no imaginário aqui e os números no real aqui. Você colocaria esses aqui no imaginário, ligaria e depois traçaria, ligaria um ponto com o outro para ver qual figura que é. O que você pode entender? Retângulo teria que ter 2 iguais e 2 diferentes. Quadrado teria que ser os 4 iguais. Não tem igual. Então, losango teria que ser 4 mais ou menos iguais também, com sinais diferentes. Sobra para você paralelograma ou trapézio. Tentem procurar uma figura de paralelograma e trapézio para vocês entenderem como que é a diferença de uma para outra, que você chegará na resposta.
tá? Ou tentar fazer o gráfico para vocês verificarem quais das figuras que ligando os pontos desse aqui encontra essa figura aqui. Tudo bem? Questão 9. Então, a questão 9, pessoal, é o seguinte. Você tem esse triângulo aqui ABC, e você tem esse triângulo DEF. Eu quero saber qual o deslocamento desse triângulo para esse triângulo aqui. Vamos entender o seguinte, está vendo o A aqui? Ele foi para cá, ó. Então ele estava no 1 real, ele foi até o 6. Então, do 1 ao 6, quanto que eu ando? 5. Certo? E ele foi daqui do 1 até o 7. Então, 6. 1 ao 7, 6. Então, 5 real mais 6i. 5 real mais 6. Olha só o C, ó. Do 2 até o 7, 5. Do 2 até o 7, 5. Do 3 até o 9, 6. Imaginário, real. Imaginário, a letrinha I. Real é só um número só, certo? E aqui, pessoal, olha só que é um exercício que não é difícil. Você vai multiplicar o A vezes B menos C. Eu já montei para vocês, ó. 2x menos 5 vezes 4x mais 3 menos esse polinômio. Então, o que eu fiz aqui primeiro? Primeiro eu multipliquei, ó, tá vendo? Fiz aqui, depois aqui, essa parte aqui eu troco o sinal. Menos com mais, menos 3x ao quadrado. Menos com menos, mais 10x. Menos com menos, mais 15. E agora você resolve no final. Eu já montei para vocês o esqueleto já. Esse aqui, pessoal, é uma equação do segundo grau, né? Olha aqui que eu fiz, ó. X menos 3,5 ao quadrado igual a 1/4. Então, primeiro você destrincha, separa, repete duas vezes, multiplico esse por esse por esse. Foi o que eu fiz aqui, ó, 3x ao quadrado, x vezes x ao quadrado, menos 3,5 vezes x, menos 3,5, menos 3x e meio, menos 3x e meio, menos com menos mais, 3 vezes 3, 9, 12 vezes 2, 4, igual 1/4. E aí vou descendo, x ao quadrado, menos 3x e meio, com menos 3x e meio, eu permaneço a parte de baixo, que é o 2, e somo menos 3x com menos 3x, menos 6x e meio. 6 dividido por 2, 3, menos 3x, mais 9/4. Aí eu passo 1/4 para cá, ele é mais, ele vai ficar menos, 3x. Aí, ó, eu permaneço a parte de baixo, o 4, 9 menos 1, 8. 8 dividido por 4, 2. Eu cabo nessa equação aqui. Eu vou colocar ela mais para cá para vocês verem melhor. E aí você faz o seguinte, ou você substitui os valores por x para dar igual a 0, ou você faz a equação de segundo grau usando Bhaskara, que é muito mais fácil, você chegar na resposta muito mais fácil, né? Não podemos esquecer que a fórmula de Bhaskara para você fazer é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa forma de Bhaskara. E aí você acha o x1 e o x2. É muito mais fácil. Ou você substitui. Vai ter um pouco mais de trabalho. Tá bom, pessoal? Só algumas questões, algumas dicas bem rápidas para vocês irem bem na AP. Muito obrigado.